Olha, por um instante, vamos esquecer essa briga de esquerda contra a direita. Porque o caso do Banco Master, ele mostra uma coisa muito, mas muito maior. Um problema que não tem partido, sabe? Mas que está corroendo o Brasil de dentro para fora. Essa polarização toda que a gente vê é só a fachada. Hoje, a gente vai dar uma olhada por trás dessa cortina, para entender a anatomia de uma crise que é, na verdade, do sistema. Então, nosso caminho vai ser esse aqui. A gente começa com a guerra de fachada, passa pelas conexões do governo e depois, claro, as conexões da oposição. Na sequência, os intermediários do poder, uma comparação com o petrolão e a gente fecha com o inimigo real. A ideia é bem simples, olhar para tudo isso com a mesma lupa, sem nenhum favoritismo, para ver como as peças desse quebra-cabeça se encaixam de verdade. Ok, vamos lá. Parte 1. A guerra de fachada. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse confronto diário, governo contra oposição, na maior parte do tempo, é um teatro. Porque lá nos bastidores, onde o dinheiro de verdade circula, a história é bem diferente. É uma história de cooperação. E é aqui que está o ponto central de toda essa análise. Existe sim um lugar onde o vermelho e o azul se misturam sem problema nenhum. A cor do dinheiro. Quando a gente está falando de bilhões, as ideologias elas simplesmente perdem a importância. Corrupção sistêmica não tem partido. O que ela tem é método. E claro, oportunidade. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, o que é o caso Banco Master? Basicamente, é sobre a quebra de um banco que acabou rasgando o véu do poder. O que apareceu por baixo? Uma teia complexa conectando adversários políticos que, olha só, juntos tentaram usar dinheiro público, o nosso dinheiro, para salvar um negócio privado. Certo. Agora a gente entra na parte 2, as conexões do governo. Vamos começar por aqui, seguindo o rastro do dinheiro e das decisões que foram tomadas. Essa linha do tempo aqui, ela diz muita coisa. Pensa bem, tudo começa lá em 2018, na Bahia, com a sementinha do banco sendo plantada. Daí a coisa avança e vai parar no coração do poder, em Brasília, com uma reunião secreta, fora da agenda no Palácio do Planalto. E como termina? Com a quebra do banco e uma mudança assim de 180 graus no discurso oficial. E aqui a gente chega no primeiro número de peso, 16 milhões de reais. Esse foi o valor pago pela, entre aspas, consultoria do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. E a missão dele era bem clara, usar toda a sua influência para articular a venda do banco para uma estatal. Mas não para por aí não. Olha esse outro número, 5 milhões e 200 mil reais. Esse valor foi parar no escritório de advocacia do Ricardo Lewandowski, que, vale lembrar, na época era ninguém menos que o ministro da Justiça. Então vamos juntar as peças aqui. A gente tem o ministro da Casa Civil, Rui Costa, lá na origem de tudo. Depois um ex-ministro da Fazenda, o Mantega, como lobista. O ministro da Justiça da época, o Lewandowski, com o escritório recebendo milhões. E o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, apontado como o articulador. É uma rede bem poderosa, né? E com pagamentos documentados que, somados, chegam a mais de 21 milhões de reais. Beleza. Agora a gente vira a página. Parte 3. As conexões da oposição. E aqui a gente vai usar exatamente a mesma régua, a mesma análise, só que para o outro lado do campo político. E aqui, olha, a escala do negócio muda completamente. Presta atenção nesse número. 12 bilhões e 200 milhões de reais. Era essa a fortuna que um banco público, o BRB, o Banco de Brasília, estava disposto a colocar na mesa para comprar os ativos podres do Banco Master. Na prática, era um resgate com o nosso dinheiro. E não era só isso. A gente vê também a sofisticação da manobra lá no Congresso. É a tal da emenda Vorcaro, proposta pelo senador Ciro Nogueira, uma figura central da oposição. A ideia era ousada, para dizer o mínimo. Pegar o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que é tipo um seguro para todos nós correntistas, e usar ele para criar uma rede de segurança só para esse banco privado que estava afundando. A rede desse lado também é bem clara. A gente tem um senador poderoso propondo uma emenda sob medida. Um governador, Ibanez Rocha, que supervisionava a tentativa de usar um banco público para esse resgate bilionário. E até doações de campanha ligando a família do dono do banco a outro governador importante da oposição, Tarcísio de Freitas. E aqui é preciso ser claro, a tentativa de usar 12 bilhões de reais de dinheiro público é um ato de gravidade comparável a receber milhões em consultoria. Mas aí fica a pergunta, né? Quem é que faz a ponte entre esses dois mundos que parecem tão opostos? Bom, são eles,
os intermediários do poder. Aqueles operadores que transitam com a mesma facilidade em qualquer governo, garantindo que a máquina continue funcionando, sempre para os mesmos. E essa frase aqui, ela resume tudo. Não é PT, não é Bolsonaro. São os intermediários que trabalham com quem estiver no poder. Para essa turma, a ideologia é só um detalhe. O que importa mesmo é ter acesso a quem está com a caneta na mão. Não importa de qual partido. E aqui a gente vê os facilitadores em plena ação. Um ex-presidente da República, Michel Temer, atuando como mediador na negociação do resgate. E esse conceito da bancada do Master? Um grupo de parlamentares de vários partidos, de todo o espectro político, unidos não por uma causa ou ideologia, mas por um único interesse: proteger esse banco. Agora, tudo isso te soa familiar? Pois é. O que a gente está vendo aqui não é exatamente uma novidade. É, na verdade, uma evolução, uma versão 2.0 de um método que, infelizmente, o Brasil já conhece bem. Olha só essa comparação. É direta e bem assustadora. No Petrolão, o setor eram as empreiteiras e o método, as obras públicas. A ferramenta, propina direta. Já no caso Mencer, o setor é o financeiro. O método é o mercado financeiro. E as ferramentas ficaram mais sofisticadas. Saem as malas de dinheiro, entram as consultorias milionárias e as tentativas de resgate com dinheiro público. O método evoluiu, ficou mais elegante. E talvez o mais preocupante seja isso aqui: a reciclagem dos personagens. Nomes como Guido Mantega, Michel Temer, Ciro Nogueira, todos eles já ligados a escândalos no passado e agora reaparecem nesse novo arranjo. O palco mudou, o método evoluiu, mas os atores continuam sendo os mesmos. Bom, depois de ver todas essas conexões de todos os lados, fica bem claro que ficar apontando o dedo para um partido só, para um político só, é perder o foco completamente. O inimigo de verdade aqui é outro. E a metáfora que talvez melhor defina isso é essa. O cupim, ele não escolhe a cor da madeira. Para ele não importa ser vermelha ou azul. Ele só devora. O problema é sistêmico. Ele não se importa com ideologia. Ele simplesmente consome os recursos do Estado de um jeito que atravessa tudo e todos quase em silêncio. Por isso, a gente fica se fazendo a pergunta errada. A pergunta não é qual lado é mais corrupto. Isso é uma distração. A pergunta certa, a que realmente importa é: até quando um sistema que permite esse tipo de acordo entre supostos adversários vai ser aceito? Se depois de tudo isso ficou mais claro que o problema da corrupção está muito acima da briga partidária do dia a dia, compartilhe esta análise, porque entender como o sistema funciona de verdade é o primeiro passo para a gente um dia, quem sabe, conseguir mudá-lo.